O tema, ele surgiu, acho que de uma conversa entre a Verônica e a Luciana. No dia seguinte, ele apareceu no devocional que a gente estava lendo lá em casa. E ontem à noite, a gente estava com a nossa filha nos visitando. E ela disse: pai, eu quero mostrar um louvor para vocês. E o louvor, o nome desse louvor era Tudo é Perda. Hoje de manhã, quando eu fui preparar essa mensagem, coincidentemente, capítulo 3 de Filipenses é onde Paulo usa exatamente essa expressão. Tudo é perda. Que coisa extraordinária. E a gente quer meditar sobre essa palavra, sobre o capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Outra coisa interessante é que ela emenda, ela complementa a pregação da semana passada. Isso não foi a gente que escolheu, né? É uma palavra que veio. Então vamos lá. Que o Espírito Santo de Deus, que é o ensinador das nossas almas, que Ele nos guie e nos dirija enquanto nós meditamos na palavra do Senhor. Bom, e Paulo já está indo para a conclusão da carta, no capítulo 3. Só para a gente abrir um parênteses, essa carta ela deve ter sido escrita entre o ano 54 e o ano 63 antes de Cristo. Paulo estava preso. Alguns teólogos dizem que possivelmente perdão, gente. Perdão, obrigado. Escrita antes de Cristo, não podia Paulo nem tinha nascido, né? Depois a gente corta essa parte na filmagem. Bom, depois de Cristo, ano 54 ou ano 63, a gente não sabe, os teólogos divergem ali, não sabem se ele estava preso em Roma, né? Ou se ele estava preso, acho que Éfeso, não sei, será essa cidade. Se era em Roma, provavelmente ele estava em prisão domiciliar. É um termo que a gente escuta hoje aí na mídia, né? Enfim, ele está preso quando escreve isso. E ele diz o seguinte: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Quer dizer, não é trabalho para mim falar disso de novo, e eu tenho certeza que isso só vai firmar mais vocês na fé. É isso que ele está dizendo. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que gloriamos em Cristo Jesus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne, ou em nós mesmos, ou na nossa estratégia. Provavelmente na igreja de Filipos eles lidavam com 3 problemas, né? O judaísmo, ou uma parcela da igreja que era judaizante, que insistia em trazer para dentro da igreja as práticas do judaísmo, inclusive a circuncisão, né? Dizendo que era necessário que as pessoas, que os homens fossem circuncidados à tradição judaica, né? Paulo diz isso não precisa. Provavelmente uma outra parte, né, da igreja, uma outra parcela que era ligada a uma espécie de espiritismo judaico. Esse era um outro mal. E ainda os fanáticos, né, que ele chama aqui de cães, porque normalmente essa palavra era usada
para aqueles que eram os pagãos, né, os cães, os de fora da igreja. Paulo usa aqui para os fariseus essa palavra, os cães. Chama eles de devoradores, em outras palavras. Aqueles que não têm nada a ver com Cristo, não têm nada a ver com Deus, não têm nada a ver com a igreja, mas se dizem crentes. A primeira coisa que ele faz é um alerta para esse tipo de pessoas, ou esse tipo de religião dentro da igreja. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, essas doutrinas. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Ele diz, se alguém pode confiar em si mesmo, ou na sua própria doutrina, ou no judaísmo, ou nas tradições, ou no cumprir a lei, eu poderia mais do que ninguém, Paulo fala. Por quê? Porque eu fui circuncidado no 8º dia. Sou filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Esse era o exemplo de um crente maduro. A gente fala aqui sempre. O exemplo de um crente que cumpre tudo que a igreja diz, todas as regras da lei, Paulo cumpriu. E ele disse: nada disso adianta. Olha o que ele diz. Presta atenção nisso. Verso 7. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparada à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco para ser educado, a fim de ganhar Cristo. Tudo é perda, nada vale de nada. Paulo desenterrei tudo isso. Ora, ele diz: passei a considerar tudo como prejuízo. Prejuízo é quando você vai para trás, você tem uma perda, você recua. Tudo o que eu achava que era lucro, tudo que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Jesus. O que você considera lucro? O que nós consideramos lucro? O que nós consideramos vantagem? Atrás do que a gente corre? O que a gente busca? A gente já falou tantas vezes disso aqui. Paulo diz: tudo isso eu passei a considerar como prejuízo, como coisas que me fazem andar para trás, como coisas que me prendem ao passado. Comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu decidi perder todos esses valores, os quais eu considero esterco, para não falar outra palavra. E ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que me é outorgada por Deus mediante a fé. Não é a minha justiça, mas a justiça que eu ganho de graça. Graça pela fé em Jesus. E aí vai deixando tudo. E quantas vezes, uma das coisas que era tema nas conversas lá em casa sobre esse assunto é: o que te prende
O que te amarra nessa vida? Paulo, ele começa a nos ensinar que nós precisamos aprender a deixar. Nós precisamos aprender a ter todas as coisas que nós entendemos como vantagem, como ganho, como lucro. Nós temos que passar a entender isso como prejuízo, como algo que nos amarra a um passado. A gente precisa olhar para frente, ele vai falar disso. Lembram que no culto passado nós falamos sobre olhar para frente, olhar para a volta de Jesus, olhar para a nossa ressurreição, olhar para a eternidade e largar as coisas que já ficaram para trás. Tudo se faz novo, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, e isso inclui traumas, momentos difíceis que tu passou na vida, que eu passei na vida, que a gente vai buscar socorro, muitas vezes na psicologia, né? Não seja ruim, é bom, né? Mas que a gente se amarra nessas coisas, e essas coisas ficam ali, e Deus coloca essas coisas na nossa frente, nos amarra a elas, para que a gente não tenha futuro. Ele quer que você viva preso, que nós vivamos presos ao passado, as coisas que já foram, e às vezes até mesmo a gente lembra, como era bom naquele tempo, e a Bíblia diz, não fala esse tipo de coisa, nunca diga isso, nunca diga que antigamente era melhor. A fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele. Verso 10. Para conhecer a Cristo. Escuta bem isso. Para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Vocês sabem o que é isso? O poder da ressurreição de Jesus. E a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Aqui também vem judeu, está de trás para frente, né? Conhecer a participação dos sentimentos, dos sofrimentos de Cristo, identificando-me com ele na sua morte. E agora a parte mais importante, para conhecer o poder da sua ressurreição. O que Paulo está dizendo? Se eu me identifico com Cristo na morte dele, eu vou experimentar, conhecer também o poder da ressurreição de Cristo. Entenderam isso? Olha, isso é forte. Isso é tudo o que tu precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos para as nossas vidas. Ele, um pouquinho para frente, ele vai usar o termo se conformar. Eu acho que Almeida, na tradução do Almeida, essa aqui é uma KJ, uma King James. Almeida diz, se conformar a Cristo. Conformar não é no sentido da gente, de conformismo, de isso é assim mesmo. Não, conformar é quando você põe uma peça de metal sobre outra peça de metal, aquece essa de cima e bate nela até que essa de cima fique no formato da de baixo. Se conformar a Cristo. Glória a Deus. Amém? É disso que ele está falando aqui. Ou seja, nessa tradução aqui, participar dos seus sofrimentos, identificando-me ou conformando-me com ele na sua morte. A gente já falou muitas vezes sobre isso. É o modo de viver essa vida. Paulo falou da troca de valores e agora ele está dizendo trocar esses valores. É você. Como é que eu faço isso na prática? É levar uma vida parecida com a de Cristo. Na outra semana, não lembro, a gente leu exatamente isso.
ser igual a Cristo. Estar disposto, João fala isso, né? Acho que foi em João que a gente leu, estar, assim como Cristo deu a sua vida por nós, devemos nós dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E Paulo fez muito bem isso. E nós temos que aprender a fazer isso. E aí a gente vai se soltando de toda aquela sujeira, toda aquela tranqueirada que a gente carrega nas nossas vidas, as cargas pesadas que Jesus diz, essas aí dá para mim. Se liberta disso, se livra disso, olha para frente, abandona essas coisas que só te trazem prejuízo, na linguagem de Paulo, e busca aquilo que é a vida verdadeira. Para que nós possamos experimentar o poder da sua ressurreição. Quem aqui quer ser ressuscitado na volta de Jesus? Vivendo desse jeito, se conformando ao sofrimento de Cristo, você vai viver a ressurreição. Gente, nós não fazemos ideia do que vai ser isso. A Bíblia diz que nós que estivermos aqui, eu já falei isso na semana passada, no sábado passado, né, nós seremos transformados, receberemos um corpo glorificado igual àquele que Jesus já tem. E aqueles que morreram em Cristo, que morreram nesse tipo de vida aqui, eles serão arrancados, tirados dos seus túmulos e receberão esse corpo glorificado. Meu Deus! E a gente se prende em coisas desse mundo e em preocupações desse mundo. E quando a gente faz isso, a gente abre mão da ressurreição. Não dá. E o tempo, ele está acabando. Olha, identificando-se com ele na sua morte, com o propósito de que, seja como for a ressurreição dentre os mortos, estar presente nela. Eu quero estar lá. Sabe, eu creio que os irmãos também queiram estar. Paulo diz, eu não sei direito como é que vai ser isso, não sei o quão incrível vai ser. A minha mãe uma vez me perguntou, e as pessoas que são cremadas, como é que o senhor vai juntar todos esses pedacinhos e trazer isso de volta? Paulo está dizendo, eu não sei, mas ele é poderoso para fazer isso, e ele vai fazer isso. E outra carta, Paulo diz, com esses meus olhos verei ao Senhor. Está dizendo, não, realmente esse corpo que vai para a sepultura, ele vai ser tirado, ele vai ser restaurado, ele vai ser glorificado, ele vai ser perfeito, esse mesmo corpo. Só que sem aquela dor, sem aquela doença, sem aquele nariz muito grande. Vocês não têm ideia, a gente não tem ideia de o quão perfeita é essa obra do Senhor. E Ele vai nos devolver isso. E Paulo diz, verso 12, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, eu vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Quer dizer, eu não cheguei lá ainda, mas olha o que ele faz. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual convocação é essa? Para o que você foi chamado? Para ser ressuscitado, para ser glorificado, para viver com Deus eternamente ou por séculos dos séculos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão à minha frente. Esquece teus traumas, esquece as tuas tristezas, esquece aquilo que tu tem.
para aquilo que você pode e vai ter, que é ressurreição e vida eterna com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Agora, quanta coisa tem na nossa vida que nos amarra, nos prende e coloca isso aqui em xeque, em jogo. A gente vive muitas vezes de uma forma e a gente não se dá consciência disso, de que a gente pode perder isso aqui. Eu posso estar fora do dia, eu posso não estar presente no dia da ressurreição. Que a gente viu no sábado passado são duas. A primeira, na volta de Jesus, onde todos aqueles que morreram em Cristo e aqueles que creem nele serão transformados, glorificados. E uma segunda, que é depois, que é para a condenação daqueles que não creram, daqueles que se prenderam nas coisas que são perda. É o momento da gente aprender a abandonar essas coisas. Tudo o que é perda precisa ser deixado para trás. Precisa ser deixado para trás. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Olha só, o que é ser espiritualmente maduro? Pensar dessa maneira. Deixa para trás todas as coisas que já passaram. Deixa para trás tudo que te prende. Deixa para trás tudo que atrapalha a tua vida com o Senhor. Deixa para trás. O cristão maduro, Paulo disse, pensa dessa forma. Todos nós que somos maduros espiritualmente, devemos pensar dessa maneira. E se em algum aspecto pensais de forma diferente, quer dizer, em algum outro aspecto, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. As outras coisas, Paulo está dizendo, não fica discutindo, sobre, como ele mesmo diz, eu não sei como é que vai ser a ressurreição. Então às vezes a gente perde muito tempo discutindo teologia, discutindo se vai ser de um jeito, se vai ser do outro. Paulo diz, essas coisas Deus vai mostrar para vocês. Façam o importante, abandonem, deixem para trás as coisas que já foram, as coisas que trazem prejuízo, as coisas que podem fazer você não estar presente no dia da ressurreição, como fala no verso 11. Contudo, ou resumindo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Diz, cara, não te desespera para ser perfeito ou para alcançar todas essas coisas. Ele mesmo disse lá no começo, Paulo diz, eu não alcancei tudo isso ainda, mas eu estou correndo. Eu quero chegar lá. Ele diz, então, se ainda penso diferente em alguns aspectos, olha, Deus vai me mostrar isso, por isso, continua caminhando na medida daquilo que tu já alcançou. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Ora, por que ser imitador de Paulo? Ele está falando disso aqui, de deixar todo, me imitem nisso, em deixar todas as coisas, deixar tudo para trás. As coisas do passado ficam, olha para as que vêm pela frente. Paulo diz, sejam meus imitadores nisso. Por quanto? Ou porque, como eu já vos adverti, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Nós temos que tomar cuidado quando a gente se prende nessas coisas do passado. Quando a gente bota nossa confiança em coisas que não são lucro, são prejuízo, ou são uma
como Paulo disse, esterco. Nós somos inimigos da cruz de Cristo. Ele explica melhor. Ele diz: o fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. O orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Em outra tradução, eles se preocupam apenas consigo mesmos. Não dá para viver se preocupando com as coisas que já passaram, com as coisas desse mundo. A gente precisa aprender a se libertar dessas coisas, a se livrar delas, deixar para trás, como Paulo fala. O orgulho deles, o orgulho que eles ostentam, ele está fundamentado naquilo que é vergonhoso. Gente, eu ainda vejo pessoas que, quando falam das coisas erradas que fizeram no passado, afloram um certo orgulho. Eu era assim. Sabe? Nossa, a gente bebia 6 pessoas, a gente bebia 2 caixas de cerveja no domingo. Isso é uma vergonha. Hoje eu tenho vergonha de falar disso. Isso não é vantagem, isso não é lucro, isso é prejuízo. Isso acabou, atrasou a minha vida décadas. Décadas de vida perdida. Esse é só um exemplo, tem muitos outros que eu poderia citar de mim mesmo aqui. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você aguarda, eu aguardo, nós aguardamos com grande expectativa a volta de Jesus. Já parou para pensar nisso? Né? Quando tu começa o teu dia, quando eu começo o meu dia, o que é a coisa que eu mais gostaria que acontecesse nesse dia? O que eu mais quero que aconteça amanhã? Ter muito dinheiro na conta, ter um bom emprego, uma mesa farta. Ou será que o que eu mais quero que aconteça amanhã é que Jesus volte? Presta atenção, é muito fácil a gente estar preso àquilo que eu tenho planejado fazer amanhã, né? E às vezes vai vir um sentimento de que, pô, se Jesus voltar amanhã, não vai dar para comprar um carro novo, não vai dar para fazer a casa nova, não vai dar para... Sabe? O ser humano, ele é preso nessas coisas. O que Paulo está nos ensinando é: se livra disso, porque o que tem pela frente é muito maior que isso, é muito melhor. Verso 21: porque eu espero Cristo com grande expectativa vindo dos céus. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu domínio. De novo, está falando de ressurreição e de glorificação. De quem? Nossa. E a gente bota a vida a perder. Isso aqui é o que a gente coloca em risco, às vezes, por coisas tão banais. E quando ele fala pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Filipenses, capítulo 2, Paulo já tinha falado.
versos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará, pelo poder que Ele tem de colocar tudo debaixo do seu domínio. É isso. Irmãos, tudo é perda. Tudo é perda comparado ao conhecer Cristo. Tudo é perda comparado a querer ser igual a Cristo. Tudo é perda. Que o Espírito de Cristo nos ajude a nós nos desvencilharmos, nos livrarmos, nos ajude a deixar para trás as coisas que já passaram, para que nós possamos nos tornar semelhantes ao nosso Senhor, semelhantes a Ele na sua morte, para que também possamos experimentar da mesma maneira o poder da sua ressurreição. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém e amém.